Saudações, meus caros colegas! O curso hoje fala de um tema muito interessante, muito bacana para quem advoga na área trabalhista. Audiência trabalhista. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E o tema é como ter sucesso em uma audiência trabalhista. Muito bacana. Olha lá na tela, no template. Como ter sucesso em uma audiência trabalhista. E quem vos fala aqui é o professor Rogério Martir. Pelas próximas horas aí nós vamos estar juntos falando sobre esse tema interessantíssimo. Muito bacana. E eu preparei para vocês o seguinte: 7 momentos cruciais da audiência trabalhista. São 7 passos, 7 momentos em que o advogado tem que tomar cuidado, tem que se preparar para ter sucesso em uma audiência trabalhista. E a gente vai dissecando aí todos os momentos, todas as situações, e eu vou procurar trazer para vocês o maior número de detalhes, a maior riqueza de detalhes envolvendo esse respectivo tema, ok? Para a gente poder começar, nós temos aí o formato da audiência trabalhista, né? E olha lá na tela, o formato da audiência trabalhista. É muito importante que o advogado conheça como que é a formatação de uma audiência trabalhista, como é que ela se compõe, como é que ela se materializa, né? E ela se materializa como está na tela aí para você. Se materializa como sendo uma audiência una, como sendo uma audiência inicial, como sendo uma audiência de instrução ou ainda uma audiência de julgamento, ok? Então esse é o primeiro passo, o primeiro momento é entender isso aí, né? Entender essa composição toda. E como é que funciona? O que seria uma audiência una? O próprio nome já diz, né? Una é aquela que começa, que instrui e que julga, ou seja, tudo acontece na mesma audiência. Você vai tentar a conciliação, você parte, o magistrado vai conduzir a questão da conciliação, vai ver se há um acordo. Havendo um acordo, tudo acaba ali, tudo em paz, tudo tranquilo. Não havendo acordo, vai para a instrução, oitiva das partes, das testemunhas, todo aquele debate probatório, a instrução em si probante, né? E ao final o juiz encerra a instrução, as partes fazem as suas razões finais e já profere a sentença. Ok? Então essa é a legítima audiência una. Muitas vezes as varas do trabalho convocam as partes para uma audiência una, mas não é bem uma audiência una. Por quê? Porque a sentença não vem no mesmo dia. Para poder ser uma audiência una, tem que acontecer tudo no mesmo dia. Ela começa e termina no mesmo dia com a sentença, né? Como se fosse assim uma entrega expressa da tutela jurisdicional. Tudo começa e termina no mesmo dia, já sai dali com a sentença é publicada em audiência e no dia seguinte já começa o prazo. E se for dia útil, já começa o prazo para embargos e ainda para recurso ordinário, ok? Essa é a audiência una, começa e termina tudo no mesmo dia. Muito bom. Lá no template, a gente vê também a questão da audiência inicial, né? E o que seria a audiência inicial? É uma audiência que é convocada as partes exclusivamente para tentar fazer a conciliação e recebimento da defesa. Concilia, recebe a defesa. E aí marca uma outra audiência, olha, é a de baixo ali, instrução. E aí na audiência de instrução, ouve-se as partes e as testemunhas, e aí marca uma terceira audiência, ou seja, uma audiência para julgamento. E aí nessa audiência é que efetivamente se julga o processo e se faz aí toda uma situação que envolve esse contexto, ok? Então esse é o primeiro passo, o primeiro momento para se entender o que é uma audiência. Tem que saber que existe audiência una, que existe audiência inicial, que existe audiência de instrução e que tem audiência de julgamento. Muito bom. Na audiência una, o advogado tem que ir preparado para tudo, né? Ele tem que ir preparado para uma boa conciliação, para ele poder trabalhar ali os argumentos conciliatórios da melhor forma possível. Também tem que estar preparado para a instrução, porque pode ser que ali aconteça a questão das testemunhas e tudo mais, né? E também tem que estar preparado para o desfecho, né? Para poder fazer as suas sustentações em razões finais e esperar a decisão que o magistrado vai dar. Ótimo, bacana. Na inicial é um pouco mais tranquilo, né? Na inicial tenta-se apenas a conciliação, tenta-se apenas a composição e é o momento que o advogado da empresa entrega a defesa, né? Só que olha, aí vai a primeira dica, a primeira coisa que você tem que ficar esperto. Não é porque é uma audiência inicial que você não precisa estar preparado.
Não é porque é uma audiência inicial que você não precisa conhecer o processo, né, e ter plenas condições ali de lidar com todo aquele tema. Por quê? Porque muitas vezes o juiz, ele se envolve com a coisa e acaba colhendo o depoimento pessoal das partes na audiência inicial. Ah, professor, mas pode fazer isso? Pode. O juiz, ele é o presidente, né? Ele preside a sessão ali que envolve a audiência, ele coordena a audiência. Então já aconteceu muito comigo isso, né? De você estar na audiência e preparado apenas para tentar uma conciliação e eu, como advogado de empresa, entregar a defesa e o juiz resolve ouvir as partes. As partes estão ali, né? E muitas vezes, se o reclamante não está preparado para aquele momento, se o preposto ou sócio não está preparado para aquele momento, às vezes coloca tudo a perder, né? Então tem que ir com essa consciência, que não vai ter testemunha, naquele dia não vai ter testemunha, mas as partes poderão ser ouvidas, e se forem ouvidas, tem que ter aí a efetiva preparação, ok? Já na audiência de instrução, aí o bicho pega, né? Na audiência de instrução é um momento em que a prova vai ser feita, né? Um momento em que tem que fazer a prova, realmente formatar de uma forma convincente tudo aquilo que foi postulado na inicial e na contestação. Já a audiência de julgamento é aquela em que muitas vezes as partes nem precisam estar presentes, né? O juiz marca uma determinada data e naquela respectiva data ele vai só julgar, ele só vai ofertar a sentença, ok? Então essa é a formatação, os formatos de audiências que nós temos. A audiência una, tudo acontece no mesmo dia. A audiência inicial, que pode ser designada pelo magistrado, nessa apenas tentativa de acordo, composição e entrega da defesa. Ok? Ou ainda uma audiência de instrução. A audiência de instrução é porque já teve a inicial, né? Teve a inicial, marca de instrução. E aí vão ser produzidas as provas, depoimentos pessoais, testemunhas e tudo mais. E ainda tem uma terceira possibilidade aí nessa construção toda, que é uma audiência exclusiva para julgamento. O momento em que o juiz vai exclusivamente julgar o processo. Bacana? Então esse é o primeiro passo. Se você está aí se preparando para uma audiência, esse é o primeiro passo. Entender qual é a audiência que você vai estar participando, qual é o formato da audiência que você vai estar participando. Bacana? O segundo passo é a questão da conciliação. É muito importante para os advogados, seja você advogado do empregado, seja você advogado da empresa, você saber conciliar e saber da importância da conciliação dentro da sua estratégia, né? E como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha lá na tela como é que funciona isso, olha lá. Nós temos na fase conciliatória, nós temos no contexto aí da fase conciliatória, temos como primeiro momento, como primeira situação, ter em mãos a estatística da possibilidade de êxito, né? Eu preciso ter aí a estatística da possibilidade de êxito. Depois, os valores correspondentes a esta possibilidade, o quanto eu tenho ou o quanto eu quero nesse respectivo momento. Depois, tem que fixar o valor mínimo e máximo para um acordo. E principalmente ter os argumentos preparados. Ter uma preparação argumental para conseguir convencer a parte contrária ou mesmo o juiz de que é aquele número, é aquele valor que é importante, né? Então vamos dissecar isso aí. Muitas vezes, a conciliação, ela leva o processo a uma vitória muito interessante, né? O reclamante acaba com a conciliação alcançando mais rapidamente o seu objetivo. Ah, ele pode abrir mão de alguma coisa? Pode, ele pode abrir mão de alguma coisa, mas o objetivo ele vem de imediato, né? Marcou a audiência, sentou lá para fazer a audiência, daí ele vai resolver. Se chegar a um acordo, a uma composição que seja interessante, ali ele já resolve tudo o que é necessário. A empresa, por sua vez, também vai para a audiência de conciliação buscando minimizar o seu prejuízo, né? Quando a empresa faz um acordo é porque ela sabe que ela está errada, ela sabe que tem pontos falhos e que talvez se deixar o processo ir para frente vai ser muito pior, o prejuízo vai ser muito maior, né? Então, a conciliação ela tem que ter um ar de vitória, ela tem que satisfazer as partes, né? Seja por um ponto, seja por outro ponto, tem que satisfazer a parte. Bacana? Agora é óbvio, se você está pelo empregado ali na audiência, você está ali para poder fazer a audiência pelo empregado, você precisa ter na mão a estatística do que realmente você consegue provar, do que realmente você tem possibilidade de levar naquele processo. Porque às vezes na inicial você pede tudo e mais um pouco. Muitas das coisas, você tem prova testemunhal, você tem prova documental, você fala, olha, o pedido A, B, C, D eu não perco de jeito nenhum.
Agora o E, o F vai depender da situação. O G, o H já está mais difícil, né? Então, quando o professor fala em estatística, quando eu falo em ter em mãos essa estatística, é saber o que realmente eu posso levar e aquilo que eu posso perder ou tenho possibilidade de perder. E dentro disso tudo fazer um valor, fazer uma somatória, fazer um cálculo, para saber o quanto é o ideal para um determinado acordo, ok? A empresa é a mesma coisa. A empresa vai pegar lá a petição inicial, vai analisar a petição e falar, poxa, aqui eu consigo ganhar, ou tenho uma boa possibilidade de ganhar, aqui também eu estou bonito, eu consigo conduzir muito bem a coisa, aqui vai ser muito complicado, aqui também, e ele vai fazer uma conta, vai ver o quanto ele pode perder, né? E o que seria, numa realidade, um bom acordo, né? Vou chutar um número para vocês aí, vou chutar um número. 60%, 70% é fantástico para poder fazer um acordo, seria um mega acordo, né? Então, por exemplo, se você está lá na inicial, né? Na inicial, você está pelo reclamante na inicial, e a sua probabilidade de êxito real é de 100 mil reais, se você fizer um acordo de 60 mil, de 70 mil, tá ótimo. Tá excelente, por quê? Porque você minimizou o risco de alguma surpresa. E nós sabemos que no seu trabalho surpresas acontecem o tempo todo, né? Então, se eu chegar a 60%, 70% desse contexto, eu acredito que é um ótimo acordo. A empresa, a mesma coisa. A empresa tem que fazer o cálculo e ver, olha, a pancada, a sentença que pode vir aqui é em tal valor. Né? Então, 100 mil reais pode ser o valor que vai vir aí de uma condenação. É óbvio que se eu pagar 60 mil, eu pagar 70 mil, eu estou ganhando 40, estou ganhando 30 na visão, na ótica da empresa. Então, tanto para um lado como para o outro, esse numerário ele é interessante. O reclamante por adiantar o expediente e receber rapidamente, e a empresa por diminuir o seu passivo trabalhista, né? Diminuir aquele prejuízo que ele acredita que pode acontecer. Muito bem, então isso é o que eu chamo de estatística, isso é o que eu chamo de fixação dos valores, né? Vamos voltar lá na tela para ver o que nós temos mais, né? O primeiro lá, como eu disse a vocês, é estatística. Eu estou com a estatística ali efetivamente na mão, estou com a estatística calculada. No tópico 2 eu tenho os valores correspondentes, até onde eu posso chegar, né? No exemplo que o professor deu, eu tenho o quê? Eu tenho a questão dos 60% a 70% que eu preciso da empresa pagar 60% a 70% do eventual prejuízo que vai ter. Muito bom. E aí agora é o momento de fixar o valor mínimo e o valor máximo da minha negociação. Então eu estou pelo empregado, eu digo assim, poxa vida, até 50 mil eu faço o acordo. No exemplo que eu dei, até 50 mil eu faço um acordo, mas o ideal teria que ser 70, né? O ideal teria que ser 70 mil, mas até 50 eu faço. Então eu fechei meu parâmetro. Meu parâmetro é o quê? O ideal é 70, mas até 50, se espremer, eu consigo fechar. A empresa, por sua vez, já fala, olha, o meu máximo, o máximo que eu posso pagar é 70. E aí o mínimo é o que o advogado conseguiu, que ele conseguiu batalhar para mim lá, para poder tirar essa carga passiva, tá ótimo, tá excelente. Muito bem, fixei os valores, fixei os parâmetros e agora eu vou para a argumentação. E aí é o grande segredo, né? Esse é o grande segredo no momento da conciliação. É você saber conduzir o processo, conduzir os argumentos e articular ali com a parte. Né? A primeira técnica que é muito comum, muito utilizada é o empregado pedir lá em cima, né? Ele pede um valor bem acima do que ele tem como objetivo, e a técnica da empresa é pedir lá embaixo. E aí começa toda uma negociação, porque pode ser que essas contas sejam divergentes, né? Pode ser que eu tenha na manga 70 mil reais para pagar, mas eu começo a negociação com 30 mil, e pode ser que com 35, 40 eu feche. Por quê? Porque pode ser que o empregado do outro lado é o menor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar com os números. Então se eu estou pelo empregado, eu vou pedir sempre um pouco mais, uma gordura a mais, porque eu sei que vai haver negociação. E se eu estou pela empresa, eu começo lá embaixo. E aí eu vou argumentando, até chegar no valor que seja ideal, ok? Uma coisa importantíssima na fase conciliatória é você conhecer o processo. Se você conhece o processo piamente, se você fez um mapeamento dos valores, da estatística e tudo mais, se o empregado vier com um valor muito lá em cima, você vai dizer, não posso te pagar isso. Por quê? Porque tem essa situação, eu tenho essa prova, eu tenho esse contexto que envolve, e aí começa a negociação. É mais ou menos como se fosse um jogo de truco, pôquer, né? Você tem que dar uma blefada.
Então você vai blefar nos valores, você vai argumentar em cima dos respectivos valores até você tirar a maior vantagem possível daquela respectiva situação. E aí vale toda a técnica de persuasão, técnica de blefe e várias outras situações que você pode colocar em mesa. Né? Então isso é muito importante. Então quando você está com os números reais na mão, você consegue trabalhar com uma maior sinergia, né? Você consegue movimentar o tabuleiro ali de uma forma bem interessante. Né? Então o que eu costumo fazer é o seguinte, eu nunca, né, pela empresa, dá um exemplo pela empresa que é a área que eu atuo, eu nunca chego no valor antes de entrar na sala de audiência. Né? Às vezes rola aquele bate-papo com o advogado ali, no hall do fórum, aquela coisa toda. Tal. Então, se o meu limite para pagamento é 50 mil, por exemplo, se o meu limite de pagamento é 50 mil, lá fora eu não vou chegar em 50 mil nunca. Né? Eu vou chegar no máximo em 40, 35, 40, vou deixar uma gordura bacana para dentro da audiência. Por que isso, gente? Por que isso? E também digo que o empregado também tem que fazer isso, hein? Se ele tem um objetivo, ele tem que estar sempre a mais do objetivo na hora de entrar na sala de audiência. Porque na sala de audiência, o juiz vai ser consultado. O juiz vai se envolver naquela negociação. E o juiz sempre gosta de dar um pitaco. Ele sempre gosta de fazer um meio de campo. Né? Então, se você chegar já no seu limite dentro da sala, você vai sair meio decepcionado. Por quê? Porque o magistrado vai querer empurrar um pouquinho a mais em você se você estiver pela empresa. Né? E o reclamante pode ser que ele queira tirar um pouquinho a mais do que você está pretendendo também. Então, é inteligente você sempre deixar uma gordurinha para a audiência. O empregado sempre poder descer um pouquinho na audiência perante o juiz e a empresa sempre poder subir um pouquinho perante o juiz. E aí você vai argumentar, aí você vai jogar naquele contexto todo ali, buscando a melhor forma, né? E uma outra técnica interessante, uma outra coisa interessante para você poder até justificar com o seu cliente, você não pode alimentar no cliente uma falsa ilusão, uma situação que não é real. Né? Então, por exemplo, eu quando estou pela empresa, eu nunca digo para o meu cliente exatamente o que eu acho que vai ser o valor da condenação. Por exemplo, eu tenho na cabeça que a condenação é 50 mil. Tenho lá na minha cabeça que a condenação é 50 mil. Eu vou dizer para ele, olha, o nosso risco aqui é um pouco para mais, um pouco para menos, está em volta de 60, 70 mil. Então o nosso risco é esse, até 60, 70 mil de acordo seria ótimo. Mas na minha cabeça eu estou com o quê? Com 50 mil. E eu vou para a audiência brigar pelos 50 mil, mas o cliente pensa que até 60, 70 tá bom. Né? Por que isso? Para não criar uma falsa expectativa no cliente. Se eu consigo fechar nos 50, ele vai ficar feliz da vida. Por quê? Porque na cabeça dele ele poderia subir um pouquinho mais, mas ele conseguiu ficar abaixo, ele vai ficar super tranquilo, vai ficar super bacana e vai achar que você é o melhor advogado do mundo. Então essa é uma forma de se conduzir a coisa e se proteger perante o cliente. Porque não existe nada, gente, mais triste do que você virar para o cliente e falar assim, olha, o máximo que a gente pode fazer de acordo aqui é 50 mil. Bota isso na cabeça dele. E quando você chega dentro da audiência, o juiz faz você engolir 60, 65. Né? Para o cliente, você foi derrotado. Se o seu objetivo era 50, né? E você, dentro da audiência, teve que pagar 60, 65 porque o juiz impôs e porque ele te convenceu que realmente aquilo era o melhor, né? Quando você sair dali, você vai sair com um ar de derrota. Agora, se você tem na cabeça 50 e falou 60 e fechar para o 40, você virou Deus. Para o seu cliente, você é o cara. Né? Você é Deus, você conseguiu fazer milagres, você conseguiu reduzir bastante, vai dar um ar de vitória, né? Então isso é muito importante. E não é sacanagem não, viu gente? É sobrevivência. É sobrevivência do advogado, ele tem que ter esse traquejo todo, né? Ele não está lesando o cliente dele, ele está criando situações para ficar numa zona de conforto, até para poder negociar na audiência. O empregado é a mesmíssima coisa. Se você acha que você consegue arrancar da empresa numa conciliação 70 mil, se você consegue arrancar 70 mil da empresa, fala para o seu cliente que um bom acordo seria 50. Olha, um bom acordo aqui seria 50 mil. E ele vai com 50 mil na cabeça. Se você conseguir fechar em 60, 70, além de você ganhar mais aí nos seus 30%, o cliente vai falar, nossa, meu advogado é fantástico. Por quê? Porque ele me falou um valor e conseguiu a mais do que esse valor. Então isso é muito importante
na questão negocial. E aí depois tem toda a astúcia do advogado ao analisar o processo, né? Se ele está com um colega do outro lado, que ele percebe que o colega está um pouquinho perdido, que o colega não conhece muito bem o processo, ele vai jogar ali com os números, vai jogar ali com os direitos, né? E ele vai forçar a extrair o melhor acordo possível, né? Só vai ser difícil de fazer isso quando você tem um colega do outro lado que também conhece o processo, que também conhece o risco e fez essa estatística de risco para saber efetivamente o que vira e o que não vira, né? Agora, se você pega do outro lado um colega, às vezes audiencista, né? No trabalho a gente tem muito isso. Às vezes não é a parte que fez, não é o advogado que fez a peça inicial ou a peça contestatória, é o audiencista, naquele volume imenso, ele pega a pastinha no escritório e vai fazer audiência. E às vezes esse não tem um parâmetro muito forte do contexto, né? E também às vezes não deram para ele os números corretos. Então é em cima desse que você tem que trabalhar o melhor acordo possível. Ok? Mas o importante é que o acordo tem que ter característica de vitória, ele tem que ter uma cara de vitória. Quando você faz o acordo, a parte tem que falar, poxa vida, tirei vantagem dessa situação. Seja pelo reclamante ou seja pela reclamada. Bacana? Então é importante essa fase conciliatória, porque você mata a coisa ali, você resolve o problema de todo mundo, tudo sai bacana, sai legal, como um ótimo profissional. Então, o sucesso na advocacia, o sucesso na audiência trabalhista está em saber fazer um bom acordo, saber negociar um bom acordo, tanto com a parte quanto com o seu cliente, deixar todo mundo feliz, todo mundo contente. Bacana? O próximo passo é aí o que envolve, né, a questão do ônus probatório. É o que envolve aí a questão do ônus probatório. Muito bom. Olha lá, vamos ler esse template aí para a gente poder entrar no clima. Ó, boa parte do caminho para o sucesso em uma audiência trabalhista é conhecer o ônus probatório, que recai sobre cada pedido formulado e respectiva defesa. Saber o que você tem obrigação de provar e o que é prova da parte contrária, o que é a prova da parte contrária é crucial. Vamos entender isso aí, gente? Ônus probatório. O que é ônus? Ônus é peso, não é isso? O ônus é peso, o peso da prova. Sobre quem recai o peso da prova, a obrigação de provar. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque eu cansei de ver, já assistindo ali nas audiências, ou até mesmo me deparando com alguns colegas fazendo audiência, o cara tão perdido que ele já está com a ação ganha, né? Ele já está com a ação ganha, mas ele bota lá a testemunha dele para depor e acaba levando tudo a perder, né? Quando naquele momento o que ele tinha que fazer era tirar o time de campo. Falar, excelência, eu não quero mais ouvir minhas testemunhas. Por quê? Porque já está provado, já está materializado, já houve confissão, ou ainda já se ouviu lá a testemunha da parte contrária e ela mesma já entregou o ouro, né? Para que eu vou expor as minhas testemunhas? E normalmente você vê isso acontecer. A pessoa se empolga, quer ouvir as suas testemunhas e as suas testemunhas começam a colocar os pés pelas mãos, ok? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um raio-x do processo. Eu preciso pegar o processo e ver, tem 10 pedidos? Tem lá 10 pedidos? Ok. Tem a defesa dos 10 pedidos e fazer uma análise dos pedidos e da defesa e verificar que com a construção que foi feita, quem é que tem a obrigação de provar. Então, o pedido A, B, C, quem tem que provar é o reclamante. O D, o E sou eu, e o E e o F é o reclamante. Então, na verdade, eu só tenho 2 pedidos que a prova é minha. O resto da prova é toda do reclamante, toda do empregado. Ou vice-versa, né? A cabeça do advogado também que está pelo reclamante é a mesma coisa. Ele tem que vir, não, isso aqui é o ônus é da empresa. Então, aqui é ela que tem que provar. Né? Se ela não provar, ela perde, ela dança. Então, é muito importante você levar isso anotado. A hora extra é o ônus do reclamante. A justa causa é o ônus da reclamada. E aí, construir esse mapa de quem tem que provar o quê. Bacana? Beleza, professor, legal, isso é muito bom, vou estar com o mapinha lá, mas como é que eu chego nesse mapa? Como é que eu faço para chegar nesse mapa e entender o que é o meu ônus e o que é o ônus da parte contrária? E é exatamente isso que nós vamos ver agora, né? Dá uma olhadinha lá, ó. Dentro da CLT, na parte destinada ao direito processual do trabalho, temos como definidos o ônus probatório no artigo 818 da CLT, que é um artigo muito curtinho, mas muito inteligente, né? Ele diz o seguinte, ó lá, artigo 818, a prova das alegações
incumbe a parte que as fizer. A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. O que significa isso? Significa que quem alega tem que provar. Quem diz, quem fala, quem aponta, quem sustenta tem que provar. Ok? Ainda é um pouquinho vago, né? Ainda é um pouquinho vago nessa concepção geral, ainda fica um pouquinho vago. Quem alega tem que provar. E para isso nós precisamos ir no CPC, no artigo 333, 1 e 2 no CPC, que vai aparecer na tela de vocês aí agora. Olha lá. CPC 333, 1 e 2. O CPC ele já define um pouquinho mais esse contexto. Ele já diz o seguinte: o ônus da prova incumbe 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Ao réu, quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Combinando o 818 com o 333, eu tenho a legislação exata que rege o ônus probatório, ok? Mas eu vou deixar isso mais claro ainda para vocês, quer ver? Vamos deixar isso bem esmiuçado, bem divididinho. Olha só. Na inicial, quando o advogado compõe a inicial e entra com a inicial perante o Poder Judiciário Trabalhista, tudo que está na inicial praticamente é ônus do reclamante. Por quê? Porque ele alegou. Quero o reconhecimento do vínculo, quero hora extra, quero adicional de insalubridade e periculosidade, quero dano moral. Então ele está o quê? Alegando. O 818 diz que quem alega tem que provar. Bacana? O 3331 também diz, ao autor cabe o quê? A prova da constituição do seu direito. Ótimo, fantástico. Quando essa inicial chega na mão da empresa, a empresa precisa o quê? Precisa contestar. Ok? E aí, conforme a empresa vai fazendo a contestação, ela pode atrair ou não o ônus probatório. Como assim, professor? Muito simples. Se ela, na sua defesa, alegar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito, ela está traindo para ela a obrigação de provar. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vínculo empregatício. A inicial vem e diz que o reclamante tem que ter o vínculo empregatício reconhecido, porque ele trabalha, presta os seus serviços com habitualidade, pessoalidade, subordinação e mediante salário. Artigo 3º da CLT. Perfeito, alegou, tudo bonitinho, tudo certinho. Se a empresa vier e disser o seguinte: este rapaz nunca trabalhou para mim. O que ela fez neste momento? Ela negou o fato. Se ela nega o fato, ela não atrai o ônus probatório para ela. Ela deixa o ônus com quem? Com o empregado, ok? Mas se por um acaso, em defesa, a reclamada disser: olha, existe realmente a relação jurídica, realmente ele prestou os serviços ali, só que era na qualidade de autônomo. Pronto, mudou toda a história. Na verdade, ela reconheceu a relação jurídica e alegou um outro fato. Um fato o quê? Que modifica o direito, né? Um fato que impede o vínculo empregatício. Então, nesse momento, de quem quer a prova? A prova passa a ser da empresa. A empresa traiu para ela o ônus probatório. Muito bem. Aí vai para o outro pedido, hora extra. Pediu hora extra, tem cartão de ponto, tudo bonitinho. A prova é do empregado. O empregado tem que provar que fazia o trabalho extraordinário. Se a empresa vem e fala: nunca trabalhou fora do horário, tudo que ele trabalhou está no cartão de ponto, negou o fato, o ônus probatório é do empregado. Mas se por um acaso ela reconhecer e alegar alguma coisa em cima, ela atrai para ela o ônus. Por exemplo, se ela chegar e falar assim: olha, não, realmente, o empregado ficava até depois do expediente, mas ele prestava serviço numa ONG, tem uma ONG dentro da empresa, uma organização não governamental dentro da empresa, e ele prestava serviço para a ONG. Ok? O que ela fez aí? Ela reconheceu que tinha o trabalho depois, mas tentou modificar a história, tentou quebrar a relação empregatícia. Então o que ela fez? Atraiu para ela a obrigação de provar. Ok? Mais um exemplo, para vocês ficarem craques no ônus probatório, né? Dano moral. O empregado vem e fala: sofri dano moral por causa disso. Se a empresa vai lá e fala: nunca teve dano moral, de quem que é a prova? Do empregado, porque ele alegou, a empresa negou, ele tem que provar.
Muito bem. Agora, se a empresa vem e fala, olha, realmente os fatos aconteceram, realmente houve o xingamento, houve aí a questão difamatória, só que foi por causa disso, disso. Alegam outros fatos para justificar aquela situação, para tentar eximir a culpa da empresa. Nesse ato, ela praticou o quê? Ela alegou fatos impeditivos, fatos modificativos, fatos que extinguem aquele direito. Logo, atraiu para ela a obrigação de provar, ok? Muito bem, e é exatamente assim que funciona o contexto que envolve aí o ônus probatório. Legal, vamos dar mais uma olhadinha lá no artigo 33, que é para vocês fixarem bem isso na cabeça, porque isso é de máxima importância, né? Olha lá, ao autor, como o professor disse para vocês, cabe o quê? A prova, né, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou instintivos do direito do autor. Ok? Muito bom. Sabendo disso, exercitando isso, o advogado conhecendo essa matéria, que é uma matéria de suma importância. Aliás, quem já teve aula comigo, quem me conhece, sabe que eu digo isso sem medo de ser feliz, né? Eu divido a minha carreira como advogado em duas etapas, né? Antes de eu saber o que é ônus probatório e depois que eu descobri o que é ônus probatório, né? Então eu cheguei a advogar há alguns anos sem ter muita clareza com essa questão do ônus probatório, né? Até que em um determinado momento eu me vi obrigado a aprender, né? Quando eu comecei a advogar para a empresa, eu tive que aprender o que é o ônus probatório. E aí a vida mudou completamente, né? Mudou completamente o raciocínio jurídico. Por quê? Porque quando você vai contestar uma defesa, a regra qual que é? O que você não tem prova, você nega, porque aí quem tem que provar é o reclamante. E aquilo que você tem prova, que você consegue provar, você assume o ônus e vai lá e faz a prova, né? Então esse é o raciocínio de quem advoga para a empresa. Agora, conhecer o ônus probatório é tudo para quem vai fazer uma audiência. Sabe por quê? Porque você vai pegar lá os pedidos, vai pegar tudo que está sendo postulado e vai colocar do ladinho ou numa planilha hora extra. Hora extra é o ônus da reclamada porque ela alegou fato modificativo e extintivo. Vínculo empregatício também é da empresa, porque foi a empresa que disse que era autônoma, atraiu o ônus. Né? Dano moral, o dano moral aqui a empresa negou, então quer dizer que eu, reclamante, eu, advogado reclamante, tenho que fazer essa prova aqui. E aí eu vou para a audiência como? Com tudo certinho, tudo bonitinho. Começou o depoimento, né? A parte contrária entregou ouro, confessou. Opa, o ônus era dela, já confessou, não preciso mais fazer prova aqui. Aqui também não precisa. Aqui bagunçou, hein? Aqui eu preciso fazer prova. Ok? Então você vai ter uma ideia real do que você precisa produzir de provas, de como você precisa produzir essas provas, né? E isso vai facilitar muito na hora em que você estiver instruindo o processo, na condução, na forma de perguntar, né? De fazer as perguntas. Isso é muito importante. E o mais importante de tudo ainda, o mais bacana de tudo, nesse jogo todo, quando você não tem o ônus probatório, você tem ainda uma arma muito boa na mão, que é a contraprova. E o que é a contraprova? A contraprova é a prova que faz quem não tem o ônus, ok? Vamos supor, na questão do dano moral, e vamos supor que eu esteja pela empresa, ok? O empregado vai lá e diz o que alega, olha, houve dano moral. Existe dano moral por causa disso. Eu falo, não, nunca teve dano moral. De quem que é o ônus? Do empregado. Muito bem. O empregado vem para a audiência e traz 3 testemunhas. Bota as 3 testemunhas lá para depor. E as 3 falam, teve dano moral, teve dano moral, teve dano moral. Me arrebentei como advogado da empresa, concordam comigo? Tem lá as 3 testemunhas dizendo que houve dano moral. Mas eu ainda tenho a minha contraprova. Eu também tenho 3 testemunhas, e tão convincentes quanto. E eu vou botar minhas testemunhas para depor, porque agora eu preciso. Porque se eu deixar do jeito que está, eu perdi a ação. Então eu vou lá e ouço as minhas 3 testemunhas. Aí uma vai lá e fala, não tem dano moral. O que acontece? Empatou. Concordam comigo? 3 dizendo que sim, 3 dizendo que não. Se empata, se as testemunhas são igualmente boas e há um empate, o que acontece? O juiz tem condições de saber quem ganhou? O juiz tem condições de saber se houve ou não houve o dano? Não tem. E se ele não tem, quer dizer o quê? Que a prova não foi feita de forma correta. Logo, sai vitorioso aquele que não tem a obrigação de provar. Pois quem tem a obrigação de provar tem que provar e ponto. Ele tem que tirar completamente essa dúvida. Empatou,
o empate é a favor de quem não tem o ônus probatório. E nesse exemplo do dano moral, a empresa ganharia o processo porque o empregado não conseguiu provar. Mas, professor, ele levou 3 testemunhas. Pois é, a empresa também levou 3 testemunhas. As testemunhas empataram. Não dá para saber quem está falando a verdade, quem está mentindo ou que deixa de ser. Empatou, perde quem tem o ônus probatório e ganha aquele que não tem a obrigação de provar. Entenderam o mecanismo, o jogo bacana que é a prova dentro da audiência ali? É exatamente isso que eu preciso fazer. Se a prova é da outra parte, se eu não tenho que provar, eu só vou observar a audiência e vou conduzindo a coisa. Vou fazer lá as minhas perguntas no sentido de tentar descaracterizar a testemunha, de tentar minar a coisa toda. Se eu conseguir minar ou se a prova não for feita, eu ganhei a ação, porque o ônus probatório é da parte contrária. Pelo menos aquele trecho, aquele pedaço da ação eu ganhei. Agora, se a prova foi impecável, perfeita, eu preciso fazer contraprova. Aí eu preciso pegar a minha testemunha para contrapor aquela testemunha, aquela prova que foi produzida ali nos autos, ok? Ônus probatório é importantíssimo para se ter sucesso na audiência trabalhista, pois é o caminho que você vai seguir, é o caminho que você vai definir como sendo a condução da instrução ali da audiência. Bacana? Muito bom. Conhecendo o ônus probatório, conhecendo tudo isso, nós vamos caminhar mais um pouquinho. E agora nós vamos falar aí do registro nos autos e do protesto, né? O registro nos autos e o protesto. O que é registrar nos autos? É fazer constar nos autos tudo que é necessário. E os protestos? Os protestos é marcar o processo, a indignação e tudo mais, né? Olha o que está aí no template que está na tela para vocês. O que não existe nos autos não existe no mundo. E é isso mesmo, gente. O que não existe nos autos não existe no mundo. É dever e obrigação do bom advogado fazer constar todas as ocorrências nos autos. Tudo tem que constar nos autos, registrando tudo o que acontece, principalmente quando se fala em audiência, em uma audiência trabalhista, ok? Último ponto lá, ó. É crucial diante da inexistência de recurso para decisão interlocutória. Como nós não temos o agravo de instrumento civilista, precisamos marcar tudo. O processo tem que estar marcadinho, pontuado, porque senão, caso contrário, não consigo fazer a prova, ok? Muito bom. Então vamos trabalhar isso, vamos entender isso agora, porque o que você quer é ter sucesso na audiência, não é? E o sucesso do curso agora que está acontecendo aqui é exatamente fazer com que você tenha sucesso na audiência. Muito bom. Vamos lá, gente. O registro. Como é que funciona a questão do registro da audiência? Como é que eu registro a audiência? Eu registro a audiência em ata. Não tem outro mecanismo, não tem outro instrumento, se não for a ata para poder registrar o que acontece, né? Então, tudo que acontece a gente tem que estar pontuando, tem que estar registrando em ata. Porque o que não existe no mundo não existe, o que não existe nos autos não existe no mundo. E esse é um direito que você tem perante o juiz, perante a pessoa que está presidindo lá a audiência. Você tem o direito de que tudo conste em ata. Tudo conste em ata. Quando você está sentado ali na mesa da audiência, normalmente não tem uma telinha virada para vocês ali, né? Muitas vezes, algumas salas de audiência, algumas regiões não. Mas normalmente tem uma telinha ali que precisa acompanhar o depoimento, né? Então acompanhe mesmo. E se por um acaso for transcrita alguma coisa errada, se por um acaso faltar alguma coisa, vai lá e peça excelência pela ordem, sempre com muita educação, né? Excelência pela ordem, por favor, conste tal situação que acabou não constando, porque esse é um direito seu, ok? O advogado ele deve ser muito educado, ele deve ter muito bom senso na hora de intervir, de interromper uma audiência, mas ele tem que ser combativo também, ele não pode esmorecer. Advogado não pode ter medo de juiz, ok? Muito pelo contrário, o juiz que tem que ter medo da gente. Né? O advogado tem que causar, né, assim, um impacto de respeito para com o juiz. Não pode abaixar a cabeça para o juiz. Tudo com muita educação, tudo com muita cautela, deixando exalar o conhecimento, né? Isso é crucial, mas não pode abaixar a cabeça para o juiz. Então, tudo que acontecer em audiência tem que constar em ata, ok? É muito importante isso, porque vai ser a arma que você vai ter no tribunal. Se o seu processo não for procedente, se você não conseguir êxito no seu processo e precisar recorrer,
Ninguém viu o que aconteceu na audiência, ninguém sabe o que aconteceu na audiência. A única coisa que vai chegar no tribunal, para os desembargadores analisarem lá, é o quê? A ata da audiência, aquilo que constou, aquilo que está escrito na ata de audiência. Ok? Então isso é muito importante. E cansei de ver aí também, nesses 15 anos advogando pela empresa, de frente, fazendo audiência mesmo, cansei de ver juiz virando para advogado e falando assim, doutor, eu não vou constar isso em ata porque não tem previsão legal. Né? Já vi juiz pegar a CLT, entregar para o advogado e falar assim, doutor, acha aí onde é que está a previsão legal para eu poder fazer constar em ata ou para os protestos. Onde é que está escrito protesto aí? Né? Então, às vezes acontece isso e você tem que estar preparado. E agora eu vou dar para vocês o quê? O artigo, a previsão legal que fala que tudo tem que constar em ata. Isso você tem que guardar na cabeça, para quando acontecer alguma situação em audiência, você vai lá e faz com que o juiz cumpra a lei, com que o juiz cumpra aquele artigo de lei, ok? Então olha aí na tela para vocês, artigo 817. Muita gente nem sabe que esse artigo existe, hein? Muita gente nem sabe que esse artigo existe. E ele está transcrito aí para vocês analisarem e tomarem ciência dele, né? Olha que interessante. Artigo 817. O registro das audiências será feito em livro próprio. O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Olha que beleza. O que diz o 817? Tudo tem que constar em ata. A audiência tem que estar integralmente registrada em ata, ok? Então, olha só. Toda vez que o juiz virar para você e dizer onde é que está escrito que tem que constar tudo em ata, qual é o fundamento do protesto, o que vocês vão falar para ele? Excelência, pela ordem, artigo 817 da CLT. O artigo 817 da CLT me dá o direito de fazer registrar em ata tudo que está acontecendo aqui dentro desta audiência. Ok? E aí você vai bater o pé, você vai fazer constar em ata. Né? Ah, professor, mas tem juiz que é bravo, tem juiz que maltrata o advogado, que impõe, a gente sabe disso. Né? Essa é uma característica da Justiça do Trabalho. E é principalmente uma característica da Justiça do Trabalho por falta de advogados combativos. Eu garanto a vocês que, se o advogado é combativo, se o advogado conhece a legislação e sabe, né, sabe pontuar com muita educação, com muita firmeza, o juiz não é arbitrário, o juiz não vai ser arbitrário. E se ele for, você vai ter como combater essa respectiva arbitrariedade. Ok? Então isso é muito importante. Mas, professor, e se ele falar não vou constar? Como é que eu faço? Como é que eu procedo se ele disser não vou constar? Você, com muita educação, vai dizer, excelência, o senhor está aqui trabalhando, prestando os seus serviços, né? Como funcionário público, como servidor público, magistrado, juiz, e eu estou aqui como defensor da parte. Eu estou aqui representando a parte, né? A parte, meu cliente está sendo representado. E eu preciso representá-lo da melhor forma possível. E a melhor forma possível que existe é cumprir a lei. Então eu acredito que o senhor tem que cumprir a lei, que eu tenho que cumprir a lei. E se o senhor observar o artigo 817 da CLT, ele diz que eu tenho o direito de constar tudo em ata, de que tudo conste em ata. Ah, doutor, não vou constar em ata. Excelência, o senhor não pode fazer isso. Inclusive agora eu quero que o senhor até conste que o senhor falou que não vai constar em ata. Eu também quero que isso fique marcado na ata de audiência, porque eu também vou depois ver o que eu vou fazer. Hoje você tem CNJ, você tem um monte de coisa que você pode trilhar para poder isso. E você vai, com muita educação, colocando isso, pontuando isso para o juiz. Né? Fala assim, excelência, não tem por que não constar em ata. Né? O senhor consta, o senhor indeferiu, consta em ata, inclusive consta os meus protestos também. Mas, por favor, conste isso em ata, porque é um direito que eu tenho, um direito que o meu cliente tem. E eu vou brigar por ele. Né? Ah, não vou constar em ata. Então, excelência, não tem como a gente seguir com a audiência. Né? Como é que a gente vai seguir com a audiência se o senhor não quer cumprir a lei? Né? É muito complicado isso. E aí, se tiver algumas pessoas na sala de audiência, você pode virar e falar assim, inclusive, os colegas estão aqui de prova, né, de que o senhor está se recusando a cumprir o artigo 817 da CLT. Como é que a gente vai fazer? E aí você vai arrochando, vai colocando. Se o juiz for inteligente, tiver um pingo, né, vamos dizer assim, de bom senso, ele acaba cedendo, acaba constando ali, a coisa fica numa boa. Ah, mas e se arrochar e não quiser colocar, aí você para por ali. Trava as 4 rodas e fala, não, excelência, só vou seguir se constar em ata. E cada arbitrariedade que ele faz, você pede para constar em ata.
né? E aí fica aquele braço de ferro, né? Mas se souber conduzir direitinho, não vai chegar a tanto, vai ser simples de constar e de resolver a questão, ok? Muito bom. E a figura do protesto, professor? O que é a figura do protesto? Onde é que está a previsão legal do protesto? O artigo que o senhor falou aí, 817, colocou na tela, bacana, fala que tudo tem que constar em ata. E o protesto? O protesto é a indignação. Isso que é o protesto, a indignação. A gente usa a palavra protesto, mas a gente poderia usar qualquer outro tipo de palavra. A gente poderia trocar o protesto pelo não gostei. Excelência, o senhor consta em ata que eu não gostei do que for feito. Ou não concordo. Excelência, eu consta em ata que eu não concordo com o que está aí. A excelência, consta aí que eu estou insatisfeito com o que o senhor está decidindo, que eu não tolero esse tipo. Tem várias expressões que podem substituir o protesto. Então o protesto é uma indignação, ok? O juiz indeferiu a sua testemunha. O juiz praticou um ato que você não gostou. O artigo 817 permite que eu coloque tudo em ata, né? Que o escrevente lá conste tudo em ata, vai constar tudo em ata. Então tem que constar em ata, inclusive, que eu, advogado, representando o meu cliente, não gostei daquilo. Então a palavrinha protesto vai marcar o processo dizendo isso. Por quê? Porque, gente, lá no tribunal eu só vou poder recorrer daquilo que eu discordei. Se o juiz praticou um ato e eu fiquei quietinho, constou na ata lá e ficou quietinho, não falei nada, como é que eu vou recorrer daquilo? Então o protesto é como se fosse um agravo retido, né? Quem conhece um pouquinho de processo civil sabe o que eu estou falando. Um agravo retido, eu estou agravando, eu estou marcando aquele momento para lá no recurso ordinário eu poder discutir. O que eu não marcar, o que eu não falar dentro da audiência ali, o que eu não marcar na ata da audiência, eu não vou poder recorrer. O juiz indeferiu a minha testemunha, eu fiquei quietinho, não falei nada, dancei. Não vou poder alegar o cerceamento de defesa. Então, ele indeferiu a testemunha, excelência, pela ordem, conseguindo os meus protestos. E fica de olho na telinha, que é para ele realmente colocar lá que você não gostou daquilo que aconteceu. Ok? E sempre atento, sempre combativo, protesta de tudo, faz marcar tudo, pergunta, indeferiu a sua pergunta, fala que quer constar a pergunta no processo, porque às vezes se a testemunha respondesse aquela pergunta, você ia ganhar ação. Concorda comigo? Então tem que ser firme, tem que fazer efetivamente o juiz constar a pergunta e o indeferimento na ata, ok? Ah, mas eu vou ser chato. Você não está sendo chato, você está sendo combativo e está exercendo a advocacia, ok? É óbvio que se for uma coisa absurda, uma coisa fora de contexto, aí você também tem que ter o bom senso de não perguntar ou de não protestar daquilo, né? Mas se for algo que está dentro da sua linha, que está dentro do seu ônus probatório ou da contraprova que você acha que é essencial para te levar ao êxito naquela situação, tem que fazer constar em ata, ok? E ainda existe mais um motivo para isso, né? Existe mais um motivo importante que é o que eu vou colocar na tela para vocês aí, dá uma olhadinha, olha lá. A figura dos protestos tem seu escopo na indignação da parte em face de algo que ocorreu. Muito bem. Como se não bastasse, segundo ponto do template, olha lá. Não obstante, temos ainda que as nulidades devem ser arguídas na primeira oportunidade, artigo 795 da CLT. Então, sob pena de preclusão, atenção no segundo ponto ali do template, sob pena de preclusão, se acontecer uma nulidade no processo e eu não falar em primeira oportunidade, dancei, já era, não vou poder alegar mais. Então, os protestos são o quê? De máxima importância. Os protestos são de máxima importância, tem que estar lá, tem que marcar o processo, tem que deixar a coisa realmente pontual, clara no ato de uma audiência. Ok? Professor, onde é que está a fundamentação do protesto? 817 e também o 795. Se o juiz vier com essa história de que não quer constar protesto, não quer fazer consignar a coisa toda, você pode dizer, excelência, o senhor está descumprindo a lei, o senhor está descumprindo o 817 e eu não posso deixar porque senão eu vou tomar as penalidades do 795, que é precluir aqui o meu momento de marcar o processo, de arguir a respectiva nulidade. Ok? Uma coisa também muito interessante, aí vai depender da desenvoltura de você que está aí do outro lado, como advogado, como tudo, às vezes você requer o protesto ao juiz e pede para justificar. Excelência, eu gostaria de protestar a situação e gostaria de justificar o protesto, né? Se o juiz tiver essa abertura, você vai ali verbalmente dizer o porquê você está protestando. Isso também é importante. Tem juiz que não deixa,
né? Mas porque é inseguro, né? O juiz não deixa o juiz inseguro. Agora, se o juiz é seguro, se o juiz tem sabedoria, ele conhece exatamente o que está fazendo, ele vai deixar você fazer a sua sustentação, o seu protesto ali fundamentado. Bacana? Então, olha, na minha concepção, só essa dica do 817, do 795 e essa questão de protesto já valeu o curso. Porque isso é de suma importância para quem está fazendo uma audiência e principalmente para quem quer ter sucesso na audiência, né? Às vezes você perde na primeira instância, às vezes você tem uma sentença desfavorável a você, mas a sua chance de mudar no tribunal só vai existir se você foi combativo. Se você marcou o protesto, se você fez a sua prova, se você insistiu na apreciação da prova, das questões e tudo mais. E para isso o protesto é essencial, ok? Eu me lembro uma vez em audiência que eu estava defendendo a empresa e comecei a fazer várias perguntas para minha testemunha, né? E o juiz começou numa sequência de indeferimento. Doutor, indefiro. Doutor, indefiro. Doutor, indefiro. Eu falava, excelência, conseguindo a pergunta e protestos. Conseguindo a pergunta e protestos. O juiz invocou, virou para mim e falou assim, doutor, por um acaso a empresa te paga por pergunta que o senhor faz? Foi super indelicado, né? A empresa te paga por pergunta que você faz? Eu pensei um pouquinho, com muita educação, falei assim, não, excelência, ela não me paga por questões, por perguntas que eu falo, ela só me paga pelas perguntas que são indeferidas. Então eu vou continuar a perguntar e o senhor fique à vontade para indeferir. Né? Então foi uma resposta à altura da provocação do juiz, né? Porque eu tenho o direito de perguntar, ué. Né? Se ele está ficando chateado, invocado com as minhas perguntas, simplesmente conste na ata e conste os meus protestos. Porque na minha concepção, no meu entendimento, eram perguntas necessárias e que deveriam ser feitas naquele momento. E fiz. Né? Eu tenho que cumprir o meu ônus de advogado, que é o quê? O meu peso. Igual a gente estava falando, o peso de ser advogado é ser combativo, é fazer constar tudo para lá no tribunal você poder ter êxito, ok? E eu vou contar uma coisa só para nós aqui, entre nós aqui, né? Que nenhum juiz nos ouça, né? E é até um incentivo para você não ter medo de juiz, porque a decisão do juiz, quando ela é mal dada na vara, ela não vale nada, né? Se tem uma decisão que não vale nada, é uma decisão do juiz na vara mal dada, sem fundamento, arbitrária, não vale nada. Por quê? Porque você tem o tribunal, você tem o TRT para poder reverter aquela decisão. Decisão boa para mim é a decisão que não muda, é a decisão que não vai ser reformada. Então todo juiz arbitrário, que julga de qualquer jeito, que não deixa fazer prova, ele não tem como dar uma decisão boa. Ele não tem como dar uma decisão sustentável, né? Então não se preocupe com isso, né? Não ligue muito para o que aquele juiz está colocando aí do jeito que ele vai julgar, porque se você fizer a prova, você reforma no tribunal, ok? Então não pode ter medo de juiz, não pode ter medo de decisão de juiz. Tem que ter medo da decisão boa, daquele juiz que deixa fazer prova, daquele juiz que pontua, que sentencia, que fundamenta, esse a gente tem que respeitar. Agora desculpe aos maus magistrados, né? Não deu uma boa sentença? Vou reformar no tribunal, não estou nem aí. Né? O senhor pode fazer cara feia, pode xingar, pode fazer o que for, mas a sua decisão mal dada não vale nada, não vale porcaria nenhuma. Né? Por quê? Porque eu vou para o tribunal e vou reformar. Ok? Muito bom. Vencendo mais esse momento do nosso curso aqui, nós vamos agora tratar pontualmente de algumas situações. E é o quinto momento, né? O quinto momento do curso aqui. Que situações são essas? Olha lá. O depoimento pessoal do trabalhador ou da empresa, o depoimento pessoal das partes, né? E aí nós temos 4 apontamentos interessantes que eu fiz para vocês aí, e a gente vai trabalhar em cima deles. O primeiro, né, diz o quê? Deve estar em plena harmonia com a inicial ou defesa, verdade dos autos. Então o depoimento pessoal ele tem que estar em plena harmonia com a inicial e com a defesa, né? A verdade efetiva dos autos. Segundo ponto do template, o depoente, seja o reclamante, ou seja o preposto, ou seja o que for, ele tem que saber de todos os fatos, mesmo não presenciando. Pouco importa se ele presenciou aquela coisa toda, mas ele tem que saber destes fatos, né? E no caso do preposto, ele deve ser empregado, ele tem que ser empregado, que é a súmula 377, vamos falar disso também, né? E por fim, o grande objetivo do advogado na audiência, no momento do depoimento pessoal, é o quê? Buscar a confissão da parte. Então vamos lá para o primeiro, né? Deve estar em plena harmonia com a inicial ou com a defesa. Verdade dos autos. O que significa isso, gente? Olha lá.
Significa que o juiz tem na mão a inicial e do outro lado a contestação. A inicial traz uma verdade, a contestação ela traz uma outra verdade. Concordam comigo? Ótimo, fantástico. Só ao ler a inicial e ao ler a contestação, o juiz não sabe quem está certo e quem está errado. Bacana? Isso aqui vai nascer, a decisão dele vai nascer, melhor dizendo, quando? Quando vierem as provas para o processo. Concordam comigo? Bacana. O que é o depoimento pessoal? O depoimento pessoal só tem uma única finalidade: arrancar a confissão. Fazer com que o reclamante confesse algo contrário à inicial ou fazer com que o preposto, o sócio, quem está pela empresa, confesse algo diferente do que está escrito lá na contestação. Então, olha só, você como advogado, né, num primeiro momento, você precisa estar com a sua parte preparadíssima. A sua parte tem que conhecer o que você colocou na petição inicial, de trás para frente, de frente para trás. O preposto, o sócio, o representante da empresa tem que conhecer de trás para frente também, de frente para trás, tudo que está na contestação e saber relatar aqueles fatos com precisão, com clareza. Porque um mau depoimento pessoal gera confissão. Um mau depoimento pessoal pode levar o processo à bancarrota, pode levar o processo à derrota. Né? Então o advogado não pode ser preguiçoso, ele tem que sentar com o reclamante e dizer: olha, o que eu estou postulando é isso, o fundamento é esse, o que aconteceu foi isso, e é isso que você precisa sustentar no processo. A empresa é a mesma coisa, vem cá preposto, vem cá sócio, vem cá representante da empresa, o que aconteceu é isso. Estou defendendo a empresa com essa linha, com essa alegação, com essa argumentação, ok? E as partes devem ir para a audiência cientes do que está sendo postulado, ok? Porque, gente, essa é a verdade. A verdade do processo não é mais aquela que aconteceu, né? Tem muita gente que diz que um processo tem 3 verdades, né? A verdade de quem postula, a verdade do juiz que julga e a verdade verdadeira. Essa verdade verdadeira é o que aconteceu. Isso talvez nunca ninguém fique sabendo exatamente como é que foi o que é. Mas quando se coloca no papel, se cria uma verdade. E o que tem que ser defendido em juízo pelo reclamante ou pelo preposto lá, é a verdade dos fatos narrados nos autos. É a verdade fática dos autos. O que aconteceu é o que está escrito ali. Então é imprescindível que as partes orientem e digam aos prepostos e o empregado ali qual é o teor efetivo do que está sendo postulado. Ok? Isso é primordial. E eu não estou dizendo para vocês que tem que mentir, que tem que... Não é isso. Ok? Acredito eu que o advogado, que a parte que postula ou que defende, faz isso dentro de uma linha sustentável. Né? Então, é orientar, é dizer, olha, o caminho é este, o caminho por aqui, o caminho por ali, né? Porque só assim que você vai conseguir ter sucesso numa audiência trabalhista. Tendo tanto o reclamante como o representante da empresa, do empregador em juízo, cientes do teor da inicial ou do teor da contestação. Bacana? Vamos voltar no template lá, olha lá. O template fala ainda em dever... deve saber de todos os fatos, mesmo não presenciando. O segundo e o terceiro é mais para a empresa, hein? O segundo e o terceiro é mais para a empresa. Saber todos os fatos, mesmo não presenciando, e o preposto deve ser empregado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui. O preposto não precisa ser ocular. A testemunha precisa ser ocular. A testemunha precisa ter visto. Ok? O preposto não. O preposto, ele pode saber. Ele pode saber, mas como pode saber? Porque alguém contou, porque alguém relatou, porque tem um relatório. Né? Então ele não tem a obrigação de ter visto o ato acontecendo, né? O fato acontecendo, aquilo nascendo. Ele não precisa ter visto, ele precisa saber. Ele precisa saber o que aconteceu e principalmente saber o que está sendo alegado na defesa. Ok? O empregado, por ser uma pessoa física e ter vivido tudo aquilo, não tem como não ter vivenciado, não ter presenciado. Mas o preposto, o representante, o sócio, ele pode sim conhecer os fatos e não ter presenciado os fatos. Isso não dá confissão, ok? Não vai dar confissão. Muito bem. Outra situação importante é a súmula 377, que estava lá no template, né? O que diz a súmula 377? Que o preposto tem que ser empregado, ok? Até antes da súmula, podia levar o contador, podia levar o consultor, podia levar um outro advogado da empresa e esse representar a empresa através da carta de preposição. Hoje não, aliás, já há algum bom tempo, não. Tem que ser empregado, tem que estar registrado e comprovar isso,
ok? Se o juiz pedir, ou se a parte contrária impugnar, eu tenho que provar que o preposto ele é um empregado, ok? Isso é muito importante, são pequenos detalhes importantíssimos, né? Vou aproveitar para dizer que é na audiência, é na primeira audiência, no primeiro contato que as partes têm, que a empresa tem que entregar sua defesa, né? Então, o ato de defesa do empregador é em audiência. O artigo 847 diz, inclusive, que é a defesa oral, a defesa verbal, né? Por 20 minutos, em audiência, por 20 minutos vai poder fazer a defesa oral. É óbvio que hoje também não se usa mais esse negócio de defesa oral. Quem pode o mais, quem pode ficar 20 minutos falando lá para o juiz, argumentando para poder transcrever, pode levar já tudo prontinho e entregar por escrito, que é o que se faz normalmente. A praxis é essa, entregar já a defesa pronta, ok? E essa pessoalidade do representante da empresa é tão importante que se ele não estiver presente, a empresa pode sofrer revelia. Mesmo que o advogado esteja com a defesa, esteja com procuração, mas não tiver a parte ali presente no momento de entregar a defesa, pode ser considerado revel o empregador por causa deste ato. Então é muito importante esse consenso e o advogado saber disso, saber que na audiência isso é crucial. Bacana? Tanto que se o empregado não comparecer, arquiva o processo, porque é como se ele tivesse desistido do processo. Agora, se a empresa não compareceu e o empregado compareceu, na primeira audiência, na audiência que tem que entregar a defesa, revelia e confissão. Ok? Não é diferente nos depoimentos pessoais. Se já entregou a defesa, por exemplo, teve audiência inicial, marcou uma segunda audiência e o reclamante não comparece para o depoimento pessoal, confissão no reclamante. Se a empresa não comparece para o depoimento pessoal, confissão também aí na reclamada. Então, a presença das partes em uma audiência trabalhista é muito importante, né? Estarem presentes é muito importante. E de preferência que estejam presentes como? Conhecendo muito o que diz a inicial e o que diz a contestação. Eu costumo brincar com os meus prepostos, né, quando eu faço audiência, eu falo para eles assim, olha, leia essa encrenca dessa contestação, né, se intere do que está acontecendo, porque se você der um depoimento impecável, não vale absolutamente nada. Um depoimento impecável não vai valer absolutamente nada. Mas se você falar uma vírgula fora do que está na defesa, é confissão. Então, o preposto tem que estar redondinho. O reclamante, quando for depor, tem que estar redondinho. Ok? Muito bom. E as partes, nesse momento, vão fazer o seu trabalho, né? Os advogados vão fazer o seu trabalho. E qual é o trabalho? Tentar arrancar a confissão. Né? Quando eu estou lá pela empresa e eu estou vendo que o reclamante está contando muita historinha na petição inicial dele, o que eu faço? Eu boto ele para depor. Eu peço excelência, eu gostaria de ouvir o depoimento pessoal. Às vezes o juiz já conduz, mas se ele não conduzir, eu digo, olha, eu quero ouvir o depoimento pessoal. E vou apertar. Apertar como? Com perguntas, né, com perguntas técnicas para arrancar uma confissão. Porque se eu conseguir arrancar a confissão do reclamante, eu ganho ação. A mesma coisa deve ser o objetivo do advogado do reclamante. Né? Se ele tem ali um liame de que tem coisa errada, tem coisa que não se sustenta no depoimento como um todo, ele tem que colocar, tem que pedir para o representante legal da empresa depor. E aí ele vai arrochar também ali através das suas perguntas para tentar arrancar uma confissão. Se ele conseguir uma confissão, ó que beleza, né? Conseguiu a confissão, ele está tranquilo, ganhou a ação sem precisar ouvir as testemunhas. Então o depoimento pessoal é imprescindível. E é imprescindível também que o advogado tenha as partes preparadas e saiba perguntar para o preposto, saiba perguntar para o empregado, né? E como é que se faz essa preparação? Anotando, né? Pega lá um papel, pega o seu material de audiência e faça lá todas as perguntas que tem que ser feita à parte, né? No depoimento pessoal, faz lá todas as perguntas, para não deixar passar nenhuma. Às vezes, se você deixar para fazer isso na hora, no calor da audiência, na movimentação da audiência, talvez você não consiga ter a sensatez de concatenar todas aquelas perguntas. Então, já leva tudo prontinho. Vai facilitar a sua vida e bombardeia mesmo, né? Se você tem ali a convicção que você pode arrancar uma confissão, vai para cima e pergunta tudo que tem que perguntar, porque se colar ali, né, naquele momento, virar uma confissão, você está bonito, você ganhou a ação, ok? Essa é a grande importância de um depoimento pessoal, seja do empregado, seja do empregador, ok? Vamos dar mais um passinho aí. E o passinho agora é falar de testemunhas. Olha na tela aí, né? Vamos falar de testemunhas. Prova, né? Prova e prova. Testemunha é uma prova crucial, uma prova
assim, de super importância, né? Olha lá, o primeiro item do template, rito ordinário, vou poder levar até 3 testemunhas. Rito sumaríssimo, vou poder levar até 2 testemunhas, né? Então, no rito ordinário até 3, no rito sumaríssimo 2. Em um primeiro momento, elas vão comparecer de forma espontânea, artigo 825 da CLT. E se não comparecer de forma espontânea, eu peço a intimação. Bacana? Olha lá, terceiro ponto do template. Proibido de depor o amigo íntimo, o inimigo capital e quem tem interesse na causa, a famosa contradita. Vamos falar disso aqui também, bater bastante, porque isso prepara você para ter sucesso na audiência. E importante, saber o que vai dizer, né? Tem que saber o que a testemunha vai dizer. Muito bom, vamos começar a dissecar tudo isso aqui, olha lá. Começando de baixo para cima, vai saber o que tem que dizer. Saber o que tem que dizer. É óbvio que a testemunha ela vai dizer o que realmente aconteceu, o que realmente ela viu, ok? E o advogado tem a obrigação de saber o que ela sabe. Eu não estou induzindo, não estou instruindo, não estou orientando a testemunha. Eu estou indo até a testemunha dizendo o que você sabe. Olha, eu estou postulando isso. O que você sabe sobre isso? Ah, doutor, eu sei isso, sei isso. Opa, isso aqui é importante, hein? Então, se o juiz perguntar, não deixa de falar isso, porque isso é importante. O que mais que você sabe? Ah, eu sei mais isso, sei mais aquilo. Tá? Olha, isso aqui também é importante. Então, é importante ter essa conversa com a testemunha. Repito, você não está instruindo, você não está induzindo ela a mentir. Né? Porque mentir é crime de falsa testemunha. A testemunha está muito enrolada se ela mentir. Né? Por quê? Porque ela vai responder por um ilícito penal. Falso testemunho. Porém, nada proíbe de você, vamos dizer assim, lapidar a testemunha. Imagine que a testemunha ela é um diamante bruto. Ela tem o seu valor, mas é um diamante bruto. O advogado tem que lapidar, tentar extrair da testemunha pontualmente o que é realmente importante no depoimento. Então essa conversa com a testemunha é muito importante. O que você sabe? Olha, eu estou postulando isso, o que você sabe disso aqui? O que você sabe daquilo ali? Oh, bacana, guarda isso, lembra isso. No dia, né, você pergunta isso. Ou ainda você virar para a testemunha e falar, olha, eu vou te perguntar isso então. Anota para você lá, né? Que aquela pergunta você sabe que a testemunha vai responder. Isso, gente, é muito importante. Ok? Você saber exatamente até onde você pode ir com a sua prova. Né? Senão você fica perdido. Isso é crucial, ok? No topo do template a gente viu lá que apareceu o rito ordinário e rito sumaríssimo, né? Então o rito ordinário até 3 testemunhas, eu vou poder ouvir até 3 testemunhas, e no rito sumaríssimo até 2 testemunhas. Isso é um direito que você, advogado e parte, né? A parte e o advogado tem. Então às vezes o juiz fala assim, olha, eu vou ouvir uma testemunha só, escolhe a sua melhor testemunha. Eu já me deparei com essa situação. O juiz virar naquela correria de querer fazer o processo andar e falar, quantas testemunhas tem, doutor? Eu falo, tem 3. Ele fala, então escolhe a sua melhor, que eu só vou ouvir uma. Não pode, né? No começo você até dá linha, porque para não se contrapor ao juiz, aquela coisa toda, tal. Mas se precisar, você fala assim, excelência, eu não estou satisfeito com a prova, eu quero ouvir minha segunda. Não estou satisfeito com a prova, eu quero ouvir minha terceira. Isso é um direito que você tem. O juiz não manda nisso, ok? Quer dizer, manda em parte, porque ele pode indeferir, ele pode deixar fazer com que você não ouça. E se ele fizer isso, o que você vai fazer? Protesta. Protesta e se ele deixar, justifica o seu protesto. Por quê? Porque lá no tribunal, se você perdeu por falta de provas, né, você vai conseguir anular o julgado. Vai anular tudo por quê? Porque ele não deixou você fazer prova. Ok? Então, rito ordinário eu posso levar até 3, rito sumaríssimo, no máximo 2. Bacana? Vamos voltar um pouquinho lá no template, olha. O template ali, ele fala de comparecimento espontâneo em audiência, né? Artigo 825, comparecimento espontâneo. Ou por intimação. Vamos lá, então. Regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral é que seja espontaneamente. E o que é espontaneamente, gente? Espontaneamente é a parte convidar a testemunha e no dia da audiência essa testemunha comparecer. É o que diz o artigo 825. Eu vou lá, convido, poxa, olha, você quer participar da audiência, preciso que você faça a prova, diga o que você viu, e no dia da audiência as testemunhas estão lá para depor. Se por um acaso essa testemunha não comparecer, você convidou e essa testemunha não compareceu,
nasce o direito de você insistir na testemunha. E aí sim ela será intimada pelo Poder Judiciário para comparecer. E aí, se ela não comparecer, ela pratica crime de desobediência. Não compareceu na audiência, descumpriu uma ordem judicial, pode ser punida, pode sofrer multa, inclusive. Ok? Então, num primeiro momento, as testemunhas irão comparecer espontaneamente. Não comparecendo espontaneamente, eu posso insistir nesta testemunha. Agora, um detalhe importante. Ouça bem o que eu vou dizer, detalhe importantíssimo. No rito sumaríssimo, esse convite espontâneo para trazer a testemunha tem que ser por escrito. Você tem que fazer por escrito e ela tem que assinar. Porque se ela não comparecer à audiência, você vai ter que provar que convidou. Se você não provar que convidou, você não vai ter o direito de insistir na testemunha. Ok? Então, no rito ordinário, 825, eu estou um pouquinho tranquilo. Até por cautela é bom também intimar por escrito. Né? Intimar não, convidar por escrito, levar o convite. Mas até ainda o 825 alivia esse lado porque está previsto em lei. Agora, em rito sumaríssimo, é essencial o convite. Tem que ter o convite. Senão o juiz vai dizer que você perdeu a oportunidade de insistir na testemunha porque você não provou que houve o convite. Ok? Então, repetindo, num primeiro momento a testemunha vai comparecer em audiência espontaneamente. Não comparecendo, a audiência vai ser adiada, redesignada, e aí vai ser expedido o quê? Uma intimação para que ela venha. E se não vier, multa ou até mesmo uma condução coercitiva. Tem que vir porque é uma obrigação de todo cidadão depor como testemunha quando convocada pelo juiz. Ok? Então, assim que funciona aí a convocação destas testemunhas. E quem é que pode depor? Qualquer testemunha pode depor? É o que está lá no template. Vamos voltar lá no template mais uma vez para a gente poder aí ver isso aí direitinho, né? Então, olha lá. O terceiro ponto do template diz: estão proibidas de depor o amigo íntimo, o inimigo capital e aquele que tem interesse na causa. Amigo íntimo, inimigo capital e aquele que tem interesse na causa. Vamos lá então, quem que é o amigo íntimo? O amigo íntimo é aquele que frequenta a casa, né? Aquele que frequenta a casa, aquele que está próximo, aquele que quer ajudar, aquele que é amigo, o amigão. O amigão não pode depor, aquele que é íntimo. Foi padrinho de casamento, é padrinho do filho, convivem, tem uma convivência de amizade, essa pessoa não pode depor. Também não pode depor o inimigo capital. Quem é o inimigo capital? Aquele que faria tudo para prejudicar o outro. Esse também não pode depor, porque se ele sentar lá, ele vai querer bombardear a parte contrária, porque ele é inimigo capital da parte contrária. E como é que se materializa o inimigo capital? Isso tem que ser público e notório, ele tem que ter dito para alguém, ele tem que ter deixado claro, ou tem que ter acontecido alguma coisa que levou ele a essa situação de ser um inimigo capital da parte. Ok? E o outro, quem que é o outro? O outro é exatamente aquele que tem interesse na causa. Né? A pessoa que tem interesse, que está motivada por alguma questão a estar ali ajudando a parte. Muito bom. Só que, gente, olha só, o juiz não é vidente. Concordam comigo? E graças a Deus que ele não é vidente. Tem alguns, apesar que acham que são, né? Já olha para as partes, já olha para o processo, já quer julgar, sem nem fazer prova, ele já sabe o que aconteceu. Ele acha que ele sabe o que aconteceu. Mas, na verdade, ele não é vidente. Então, quando ele chama a testemunha para depor e a testemunha senta ali para depor, né, ele não sabe se é amigo íntimo, se é inimigo capital, se tem interesse. Então, a obrigação de fazer a prova, de instar isso é da parte. E isso é feito através da contradita. A parte contrária espera a testemunha ser apregoada, ser chamada, né? A testemunha é chamada, é apregoada ali. E aí o que ele faz? Ele fala: excelência, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha. Aí o juiz fala assim: muito bem, qual é o argumento? Aí você vai dizer: inimigo capital, amigo íntimo ou interesse na causa. O juiz vai interrogar a parte. Se a parte negar, você vai ter a chance de provar, de fazer prova daquilo. Poxa, professor, mas como é que eu faço prova de uma contradita? Com testemunha.
Né? Se alguma das testemunhas que estão com você ali, te acompanhando, que estão na sala lá, de espera, lá aguardando o momento de entrar, souberem algo que prove uma amizade íntima, uma inimizade capital, ou ainda um interesse na causa, você vai convocar, vai chamar aquela pessoa para fazer a prova da contradita. Ela vai fazer a prova da contradita e vai de novo para fora, porque ela vai ter que depor lá no processo em um outro momento. Também existe prova documental disso, né? Também existe prova documental disso, que você pode produzir a prova ali, ou pode até pedir para o juiz o quê? Que prazo para poder fazer a prova. Aí o juiz não vai no momento indeferir, ele vai deixar a coisa correr, mas você tem um outro momento para poder produzir a prova da contradita. Bacana? Então a contradita o que que é? É impugnar a testemunha da parte contrária. Sob que argumento? Amizade íntima, inimizade capital ou ainda o quê? Interesse na causa. E professor, qual é o momento correto para isso? Vou dizer para você agora, qual é o momento correto para isso? Logo após a qualificação da testemunha. A testemunha é chamada, ela senta para ser qualificada, acabou a qualificação, você atravessa pela ordem, excelência, pela ordem, quero contraditar a testemunha. Cuidado, porque se você deixar passar esse momento, se você se distrair, conversando com a parte, ou alguma coisa se distrair, e o juiz iniciar a abordagem, né? Dizendo, olha, você está aqui para depor sobre as penas da lei, papapá, e você depois for falar, ele pode dizer que precluiu, e ele vai ter razão, realmente precluiu. Ok? Então o momento correto é logo depois da qualificação da parte. Às vezes até a qualificação é feita antes, né? Às vezes sai lá o assistente do juiz lá fora, pega a documentação e já prepara lá toda a ata, então tem que ficar muito esperto com isso. Tá? Então, às vezes a testemunha está entrando e você não sabe se ela está qualificada ou não, já chega pertinho do juiz e fala, excelência, pela ordem, mas eu gostaria de contraditar a testemunha assim que ela for qualificada assim que possível. Então já fala para o juiz qual é a sua intenção. Deixa isso muito claro, para você não ter a triste surpresa dele virar e falar assim, doutor, precluiu, doutor. Agora não é o momento, já passou, já estou começando o depoimento aqui. Né? Então tem um momento certo para tudo. Aliás, no direito, para tudo tem o seu momento certo. Bacana? E em cima desse contexto de ônus probatório e tudo mais, uma contradita de testemunha é fantástica. É simplesmente fantástico. Imagina que o reclamante está com o ônus probatório. Ou a empresa está com o ônus probatório. E ela precisa o quê? Provar, não é isso? Se o ônus é dela, ela tem que provar. E ela levou lá uma testemunha para fazer a prova. Se você contraditou aquela testemunha, derrubou aquela testemunha, acabou o processo. Como é que ela vai provar? Se a única testemunha está impedida, você ganhou a ação. Então, muitas vezes, contraditar uma testemunha, muitas vezes conseguir sucesso na contradita, você ganha ação, porque você deixa a parte contrária sem prova. E se ela tiver o ônus, a obrigação de provar, você fica bonito na foto, você não precisa nem fazer prova. Se ela não prova, o ônus é dela, você ganhou a ação. Ok? Esse é mais um segredinho aí que envolve a audiência trabalhista. Bacana? E nós vamos agora para o nosso último ponto, né? O último ponto de abordagem, que são os requerimentos. Olha na tela para vocês lá, requerimentos. E como é que funciona isso, professor? Requerimentos, né? Pautado no princípio da busca da verdade real, as partes poderão realizar os mais diversos requerimentos em audiência. E por que os mais diversos requerimentos em audiência? Porque são os pedidos que você vai fazer ao juiz diante de tudo que aconteceu ali. Né? Então você pode pedir, lógico que com coerência, com bom senso, dentro do contexto. Né? E o que pode acontecer? Olha lá, o segundo ponto do template. Os mesmos serão apreciados pelo juiz que poderá deferir ou não. Se o juiz deferir, lindo, maravilhoso. Se ele não deferir, o que você vai fazer? Você vai consignar os protestos, se caso isso efetivamente for necessário. Bacana? E o que a gente entende por requerimento? Vamos lá. Os requerimentos podem ser os mais diversos possíveis. Né? Então, às vezes, um ofício ao banco, às vezes está dizendo que não teve pagamento, que não teve não sei o quê, que a negativa é de pagamento, e às vezes o depósito foi feito no banco e o depósito está identificado. Então, ofício ao banco. Você pode sugerir uma outra testemunha que foi comentada, que foi falada ali como testemunha do juízo. Você pode falar, excelência, pela ordem, mas em busca da verdade real, eu sugiro ao senhor que ouça a testemunha fulano de tal, que foi referenciada aqui como testemunha do juízo.
Então você está fazendo um requerimento ao juiz, pode ser que ele acate e ouça dessa forma, né? Perícias, né? Você pode solicitar uma perícia, solicitar uma avaliação, solicitar uma vistoria em loco. Né? Então, por exemplo, está negando que existe tal situação lá que gerou o acidente de trabalho. A máquina, excelência, pela ordem, gostaria que houvesse uma diligência em loco para poder verificar realmente se o que a reclamada está alegando é verdade. Né? Então, são os mais diversos requerimentos que eu posso fazer dentro de contexto de uma reclamação trabalhista, de uma audiência trabalhista, ok? São os requerimentos. Deferiu, lindo, maravilhoso. Não deferiu, quero que consiga os meus protestos. Bacana? E encerrada a instrução processual, o juiz poderá dar para cada uma das partes 10 minutos para poder falar em razões finais. Eu ainda falei errado, hein? Não é poderá, é um direito que a parte tem. A parte pode chegar e falar, excelência, eu quero fazer razões finais. E aí o juiz vai conceder os 10 minutos. Ou ainda você pode pedir as razões finais e pedir para o juiz deixar que você faça por escrito e entregue num determinado prazo, através de memoriais. Também é um requerimento que você pode fazer para o juiz. Excelência, eu gostaria de fazer razões finais, mas razões finais escritas. O senhor vai julgar hoje o processo? Não, não vou julgar, então me dê um prazo para eu apresentar essas razões finais escritas. Né? O juiz pode conceder ou não. E aí ele não precisa protestar, porque se ele falar não é porque está na lei. A lei fala em 10 minutos. Conceder prazo para fazer com calma no escritório e entregar depois é concessão mesmo do juiz. Não é um direito da parte, é uma concessão diante da complexidade do processo e tudo mais. Ok, gente? Então é isso que nós tínhamos hoje aqui para vocês, né? Nesses breves momentos aí, tentando mostrar o que precisa fazer para ter sucesso em uma audiência. E num resuminho muito rapidinho, eu preciso do quê? Conhecer o processo, né? Conhecer o processo, extrair do processo realmente o meu real risco para que eu possa fazer um bom acordo. Conhecer também o processo quanto ao ônus probatório, para eu saber exatamente o que eu tenho que provar e o que eu não tenho que provar. Preciso também fazer constar tudo em ata. Na audiência tem que constar tudo em ata, artigo 817. E também em ata constar aquilo que eu não gostei através dos meus protestos, com muita educação, com muito cuidado, mas sempre sendo muito combativo, ok? Falamos dos depoimentos pessoais, da importância dos depoimentos pessoais, falamos das testemunhas, da importância das testemunhas, de quem pode depor e principalmente aí da contradita, que é uma arma muito interessante. Bacana? Eu encerro por aqui hoje com um abraço enorme para vocês, foi muito bom estar aqui no Legale Virtual e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito sucesso aí na sua profissão. Tenho certeza que amanhã, se tiver uma audiência, você já vai arrebentar. Já vai colocar em prática tudo que nós estudamos, que nós vimos nesse curso. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.